Como nós dissemos, o Michelson é teólogo, é jornalista, é editor-chefe da revista Vida e Saúde e já escreveu vários livros sobre o criacionismo. O último deles, ele estava vindo de Galápagos, escreveu Expedições em Galápagos. Muito bom o livro do Michelson. Michelson, explica para nós então o que é panspermia e o que isso tem a ver com o retorno. Muito bem, vamos lá então, né? Antes de chegar ao ponto, né, de responder que palavra é essa, o que significa isso de panspermia cósmica, eu quero mencionar aqui para vocês, mostrar aqui um livro, né, que marcou minha vida, na verdade, né? O livro Cosmos, de Carl Sagan. Na verdade, é a coletânea dos programas de TV que lá nos anos 80 encantaram muitas pessoas, né, inclusive a mim. Eu era criança ainda, tinha 12, 13 anos, né? Nasci em 72, quando comecei a assistir essa série aqui, e com 15 anos encontrei num sebo esse livro, o Cosmos, né? Com essa série aqui de programas transformados em capítulos, e eu admito que esse livro me impressionou profundamente. Eu devorei o livro, li mais de uma vez, e eu costumo dizer que entre as pessoas que fizeram minha cabeça lá na minha pré-adolescência, adolescência, estão Carl Sagan, foi um grande astrônomo, divulgador de ciência, gostava também de ler os livros de Stephen Hawking, na época eu entendia muito pouco, mas gostava mesmo assim, né? Stephen Hawking, Isaac Asimov e outros autores, todos eles evolucionistas, naturalmente, né? Eu me tornei criacionista depois disso, lá com 18 anos, 19, eu tive contato pela primeira vez com o criacionismo, e então foram 3 anos de estudo, de análise, comparação, até que eu mudasse meu paradigma, mudasse minha cosmovisão. Não foi fácil. E depois, como criacionista, relendo aqui o livro de Carl Sagan, está aqui a foto dele na contracapa, né? Eu me detive especialmente no capítulo Uma Voz na Fuga Cósmica, em que Sagan, um astrônomo ateu e também evolucionista, um ardoroso defensor da evolução, ele fala coisas como essas aqui que eu vou ler para vocês agora. Aqui na página 30, ele escreveu: os segredos da evolução são morte e tempo. Morte de várias formas de vida imperfeitamente adaptadas ao ambiente e tempo para uma longa sucessão de pequenas mutações que eram, por acidente, adaptativas. Então ele vai falar aqui muitas vezes sobre acidente, acaso, coisas fortuitas, não é? Ele vem falando aqui da origem do universo, da suposta origem da Terra a partir de uma nuvem de poeira interestelar. Fala também aqui, querem ver, há 3 bilhões de anos, na página 31, alguns vegetais unicelulares se uniram, talvez porque uma mutação, talvez, né, tenha evitado que uma célula se separasse após a divisão em duas. Os primeiros organismos multicelulares evoluíram. O sexo parece ter sido inventado em torno de 2 bilhões de anos passados. Eu até achei engraçada a palavra inventada aqui, porque se alguma coisa foi inventada, isso pressupõe um inventor, né? Talvez ele tenha se traído aqui de alguma forma. Anteriormente, as novas variedades de organismos podiam surgir somente através do acúmulo de mutações fortuitas. Com o advento do sexo, 2 organismos poderiam trocar parágrafos inteiros, páginas e livros de seu código de DNA, produzindo novas variedades prontas para o crivo da seleção, e assim vai. Há 1 bilhão de anos, os vegetais, trabalhando cooperativamente, fizeram uma alteração espantosa no meio ambiente. As plantas verdes geraram oxigênio molecular. Uma vez que os oceanos estavam cheios de plantas verdes e despretensiosas, o oxigênio se tornou o principal constituinte da atmosfera terrestre. E aí ele prossegue dizendo que, com o tempo, foram surgindo mais formas de vida, cada vez mais complexas, até que, na página 33, depois de descrever aqui uma história bastante mirabolante, ele fala que, então, somente há poucos milhões de anos, emergiram os primeiros humanos verdadeiros. Bem, na época que eu li esse livro aqui pela primeira vez, eu não sabia, né, que isso aqui é uma hipótese, né, é um modelo, é uma ideia, é uma proposta, e não ciência, digamos assim, factual, né? Eu quero compartilhar com vocês agora uma apresentação que eu preparei aqui em Prezi, e aí sim, né, panspermia, o retorno. Deixa eu maximizá-la aqui na tela.
Tem outro livro do Sagan, além desse aí, do Cosmos, que é esse aqui, O Universo Assombrado pelos Demônios. E aqui, na página 20, ele diz algo com o que eu concordo perfeitamente, né? Mas que parece contradizer o que ele escreveu no Cosmos. Veja só, se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada, antes de poder ser aceitos, não haveria espaço para a pseudociência. Olha, eu concordo totalmente com essa fala aqui de Sagan, nesse livro, na página 20. Eu creio que nós temos que realmente buscar as evidências, e não apenas evidências, mas evidências adequadas, aquelas que realmente se encaixem no que a gente chama de ciência, ou na utilização do método científico, né? E não ficar abraçando hipóteses que são mais filosóficas do que necessariamente empíricas ou passíveis de algum tipo de comprovação, né? Tudo isso que eu li aqui, resumidamente, no livro Cosmos, não passa no crivo, realmente, do método científico. Até porque isso aqui é ciência histórica, né? Algo ocorrido supostamente há bilhões de anos. Não havia observadores, não há como você reproduzir isso em laboratório, né? Então eu fico com essa fala aqui. Evidência adequada. E eu espero nessa apresentação mostrar a vocês algumas evidências adequadas do que a gente está falando aqui. Eu vou chegar ainda à panspermia, não se preocupem, tá? Vamos fazer primeiro aqui uma breve história da tentativa de explicação da origem da vida, o grande mistério que permanece ainda não resolvido. No começo dos anos 50, na década de 50, Stanley Miller, esse senhor aí na tela, então aluno de pós-graduação da Universidade de Chicago, ele realizou um experimento no laboratório de seu professor, Harold Urey, e por isso o experimento ficou conhecido como o experimento de Urey-Miller, tentando, assim, demonstrar, de alguma forma, que a vida poderia surgir numa suposta Terra primitiva. Então, nos anos 50, com essa pesquisa, começa, então, a tentativa de explicar a origem da vida, né? Com pesquisas. Ok. No começo desses anos, então, nos anos 50, os cientistas acreditavam que a atmosfera da Terra, a Terra primitiva, consistia principalmente de vapor d'água, hidrogênio e gases ricos em hidrogênio, tais como metano e amônia. Note, eles acreditavam que a atmosfera primitiva fosse composta por esses gases, ok? Não havia nenhuma evidência adequada de que fosse assim realmente. Na verdade, havia o pensamento de que essa atmosfera produziria o que eles esperavam que produzisse. Já vamos chegar lá. Então, Miller fez o quê? Ele colocou esses gases, que eles faziam parte dessa atmosfera primordial, num aparato de vidro, um balão de vidro, e submeteu essa mistura de gases a descargas elétricas, simulando relâmpagos. Eles criam também que a atmosfera primitiva fosse bombardeada por relâmpagos ali. Uma semana mais tarde, ele percebeu, lá dentro do aparato, que realmente havia uma mistura de moléculas orgânicas que incluía aí nessa mistura alguns aminoácidos. Detalhe, mistura racêmica, tá? Levógeros e destrógeros. É bom dizer, quem estuda aí bioquímica, biologia, enfim, química também, sabe que a constituição da vida, ela depende dos levógeros, né? Nós somos formados por aminoácidos levógeros, mas a mistura aí, ela continha os dois tipos de L e D, né? Depois você vai entender por que isso aqui é um detalhe significativo aqui na nossa análise. Nos anos 60, então 10 anos depois, geoquímicos chegaram à conclusão de que aquela atmosfera não existiu, né? Que a atmosfera da Terra primitiva provavelmente contivesse, na verdade, um pouco de hidrogênio e gases vulcânicos, como CO2 e nitrogênio. Quando o experimento de Miller e Urey foi repetido com essa atmosfera aqui, não produziu aminoácidos, tá? Na verdade, em vez de hidrogênio, metano e amônia e vapor d'água, eles obtiveram ali, em lugar de aminoácidos, obtiveram isso aqui, né? Hidrogênio, água, vapor d'água, enfim, né? A mistura aí, o teste não funcionou com essa descoberta de uma atmosfera que não tinha nada a ver com aquela proposta por Urey, né, e Miller. Então, veja, além dos compostos orgânicos produzidos, eles precisavam ser também retirados rapidamente para que não fossem destruídos pelas descargas que os geravam. Isso é interessante também, veja. Vai acompanhando o processo, né? Então, naquele balão de vidro foram colocados gases de maneira arbitrária, porque eles pensavam que
tinha que ser aquela atmosfera, porque já calculavam, porque estudavam química, que eles gerariam alguma coisa interessante para a pesquisa deles. Ok. Só que à medida que esses aminoácidos iam sendo gerados, levógeros e destrógeros, eles mesmos, os cientistas inteligentes que desenharam o projeto, você já está, acho que entendendo aonde eu quero chegar, tiravam os aminoácidos dali, porque os mesmos raios que os geravam, repito, os destruíam, ok? A partir de 1980, então, a maioria dos pesquisadores, dos geoquímicos, concluiu que o experimento de Miller e Urey é irrelevante para a origem da vida. Ele foi descartado. Mas, infelizmente, e o professor Edgar está aí, né, como o líder de educação para a América do Sul, infelizmente, muitos livros didáticos ainda trazem esse experimento de Urey e Miller como uma evidência da origem abiótica da vida. Claro que não os livros da CPB, porque nós estamos bem antenados, bem atualizados com respeito às mais novas pesquisas nessa área. Mas, infelizmente, ainda há livros de cunho evolucionista que apresentam essa e outras evidências que, na verdade, são impróprias, né? Não são factíveis, né? Factuais, ainda apresentam isso como se fosse uma evidência da evolução. Não é evidência adequada de jeito nenhum, como pede Carl Sagan, né? Mas avancemos aqui. Então, essa foi a primeira tentativa, e como vimos, ela foi frustrada, foi deixada de lado, né? Numa das edições do famoso livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, o Richard Leakey, um evolucionista muito conhecido, ele escreve, então, a introdução de uma dessas edições do livro de Darwin, e admite, honestamente, que existem pelo menos 2 sérios problemas, 2 pedras no sapato da teoria da evolução. E ele coloca isso aqui, não sou eu, não são os criacionistas que dizem isso. Richard Leakey diz isso. A primeira, a explosão cambriana. E a segunda, a origem dos sexos. Por que a explosão cambriana é um problema? Porque tem que ver, de novo, com a questão da origem da vida. O mistério ainda não resolvido, né? O que é a explosão cambriana? Imagine que, eu até poderia ter colocado aqui, esqueci, uma imagem com a coluna geológica, né? Que o doutor Marcos Natal estuda muito, né, essa área aí. Na coluna geológica, a gente vê ali as eras, né, os períodos que supostamente transcorreram assim ao longo de milhões e milhões e bilhões de anos até, e lá na base, lá bem embaixo, né, 600 milhões de anos no passado, supostamente, segundo a cronologia evolucionista, está então o que alguns chamam de o Big Bang da vida. Os principais filos já complexos surgem ali misteriosamente no Cambriano. No pré-cambriano, não encontramos ancestrais ou fósseis, né, que seriam tidos como esses animais aí, pré-trilobitas, pré-amonitas, que pudessem mostrar assim, uma gradação, como a evolução pede, né? Uma gradação assim, de seres do menos complexo para o mais complexo. Não, a vida ela explode no Cambriano. Como eu disse, os principais filos aparecem já com toda a sua complexidade, com células, com olhos, com órgãos locomotores, com capacidade de reprodução, e tudo isso aparece ali, né? O meu blog criacionismo.com.br, inclusive, tem como logotipo, né, como marca, um trilobita, tá aí na tela. Claro que estilizado, né? Mas porque eu até tenho aqui uma réplica também de um trilobita, né? Feita por um paleoartista lá do Nordeste. E eu acho um mascote bem interessante, porque os trilobitas, eles apontam para 2 coisas. Primeiro, para a complexidade inerente à vida. Porque lá no começo de tudo, no Cambriano, a gente já vê vida bastante complexa. Eu já vou mostrar por que aqui, dando o exemplo do olho do trilobita. E segundo, uma catástrofe hídrica envolvendo deslocamento de grandes massas de sedimentos e lama que acabaram soterrando animais marinhos, terrestres, aquilo que a gente chama de dilúvio de Gênesis. Portanto, o trilobita, ele me fala dessas 2 coisas, né? Por isso que eu achei um símbolo apropriado para o meu blog ali, ok? Falando então sobre o olho do trilobita, ele é semelhante aos olhos dos insetos, portanto é um olho composto, né? É um tipo de olho composto. Tem muitos omatídeos, ou seja, tubos, veja aí na ilustração, tubos, cada um apontando para uma direção ligeiramente diferente, com ângulos um pouquinho diferentes uns dos outros, tá? E cada omatídeo tem a sua própria lente, lentes de cristal de calcita, algo tremendamente complexo. E para que a imagem possa ser formada,
jogada lá para o nervo óptico, né, para os nervos ópticos, e aí no cérebro, como acontece conosco também, mas a nossa forma de visão não é como a dos insetos nem dos trilobitas, né? Aqui nós temos um olho composto. E sabe o que é interessante? Essa configuração de olhos e de lentes, de múltiplas lentes, em ângulos diferentes, elas corrigem a chamada aberração esférica, um assunto com que vários cientistas se ocuparam por muito tempo, e acabou sendo resolvido apenas por Descartes e Huygens, dois pesquisadores cientistas que lidaram com o assunto da ótica, né? Então veja quanto tempo levou para que os seres humanos conseguissem resolver um assunto que já lá na origem da vida, aqui adotando a visão evolucionista, né? Lá no começo, né? Há 600 milhões de anos, seres como os trilobitas já tinham, digamos, resolvido esse problema óptico, ok? Como entender que no Cambriano, já na origem lá, nós tenhamos animais com esse grau de complexidade, com tudo já funcionando, apontando para um design inteligente, não é? E abaixo do Cambriano não temos um pré-trilobita, animais mais rudimentares que pudessem mostrar uma escala gradual, né? Os elos transicionais. Isso não existe. Então é um mistério. E Richard Leakey é quem está dizendo isso, no livro A Origem das Espécies, numa das edições em que ele escreve a introdução. E é realmente um enigma, né? Praticamente insolúvel. A origem dos sexos, como diz Leakey, é outro, né? Outra pedra no sapato, porque em algum momento toda essa vida que, aspas, surge na Terra, teve que, além de sobreviver, se reproduzir para se manter por aqui, né? Porque se a primeira célula de alguma forma surgisse, o que seria um milagre com muitas etapas milagrosas, né? Não vou ter tempo aqui de entrar nisso. Eu estou agora fazendo uma pós-graduação em biologia celular e molecular. Quanto mais estudo, mais maravilhado eu fico, né? Inclusive, esse tema aqui, a panspermia cósmica, será o meu TCC, lá na pós-graduação. Bem, essa célula primordial, seja lá o que tenha sido, né, teve que, em algum momento, se multiplicar, se dividia inicialmente, mas também, em algum momento na história evolutiva, e Sagan fala disso aqui no livro dele, né, aparece o sexo. Mas como assim aparece o sexo? Dois seres tiveram que sofrer mutações distintas, numa mesma época, numa mesma geografia, para que pudesse se encontrar. Um deu origem a um macho e outro a fêmea. Eles se unem, são compatíveis e conseguem misturar sua bagagem genética de forma que nasça um terceiro indivíduo ali, ele também capaz de gerar vida. Quando eu falo sobre essa questão com mais detalhamento em outros momentos, eu costumo brincar dizendo assim, e eu que sou crente, né? Porque quando você tenta explicar a origem dos sexos, os milagres se multiplicam. E não sou eu que estou dizendo isso, né? Repito, é Richard Leakey, um evolucionista honesto, que diz que esse assunto aqui é realmente muito complicado. Para terem uma ideia, apenas um gene codifica a produção de espermatozoides, é chamado gene Bowley. Pensem comigo, se esse gene não existiu em algum momento, não havia espermatozoides. Como que a vida poderia ser... como é que poderia haver reprodução sexuada sem os gametas, né? Sem o espermatozoide? Se ele mudasse por algum motivo, por mutação, por qualquer coisa assim, ao longo da história evolutiva, poderia perder a função. E aí acabou a vida novamente, né? Então, nós estaríamos aqui agora para pensar nisso, para falar sobre isso. É interessante porque quando algum tipo de mecanismo, algum tipo de gene, como Bowley, ou mesmo o homeobox, que é uma espécie de mestre de obras, aquele gene que vai permitir que a multiplicação celular, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, começa a haver uma multiplicação celular assim rápida, fantástica, e de forma que tudo começa a ir para o lugar certo, a formar depois órgãos, né, corretos, uma única célula passa depois a se multiplicar e se tornar células neurológicas, células epiteliais, células, enfim, ósseas, né? Como que isso acontece? De forma simétrica, de forma a gerar seres simétricos, bilateralmente simétricos. É o gene homeobox que organiza tudo isso aí. Agora eu pergunto, se esse gene não existisse no começo, teríamos que ter no registro fóssil seres aberrantes até que esse gene homeobox aparecesse em algum momento e a coisa fosse ajustada. Mas não, quando você vê o registro fóssil de alto a baixo, você percebe, além de complexidade, você percebe simetria nos seres que estão ali fossilizados, né, foram sepultados, nós cremos que pelo dilúvio.
E se esse gene homeobox em algum momento deixasse de funcionar adequadamente ou sofresse uma mutação e perdesse a função? Daí para frente poderíamos ter de novo, se é que tivesse acontecido isso, né, seres aberrantes em toda a história. Mas isso não acontece por quê? Porque esse gene nunca mudou. Então parece que para alguns teóricos da evolução é assim, o que queremos que tenha mudado, mudou. O que não pode ter mudado, não mudou, porque senão a vida desanda, né? Mas vamos lá. Uma revista que eu li algum tempo atrás, eu gosto de citá-la em minhas apresentações, uma revista científica respeitada no Brasil, Ciência Hoje, da SBPC, em 2010 trouxe como matéria de capa, olha o título interessante, Por que a mãe não rejeita o feto? É um artigo científico tremendamente interessante que menciona o seguinte, quando o óvulo, eu vou resumir aqui bastante, né? Mas vale a pena ler todo ele. Quando o óvulo é fecundado, é natural esperar que o sistema de defesa da mãe tente expulsar aquele indivíduo, aquele ser, aquela coisa estranha que está dentro do corpo dela. Porque metade daquele conteúdo genético não pertence ao corpo da mãe. Então é como se fosse um órgão transplantado, né? A tentativa de expulsão seria natural nesse caso. Mas quando o óvulo se fixa, o óvulo fecundado se fixa à parede uterina, rapidamente um campo de força o envolve. É chamado de placenta. E ele vai impedir que os anticorpos da mãe destruam aquele feto ali, aquele óvulo fecundado em formação. Os autores do artigo até fazem uma pergunta, mas eventualmente se um anticorpo da mãe conseguir perfurar ou atravessar a barreira placentária, o que aconteceria? É ainda mais incrível, porque o sistema de defesa do bebê, já em formação também, identifica a invasão, vai enviar um anticorpo que vai desativar o anticorpo da mãe. Então me digam, isso tem mais que ver com acaso ou com antevidência? Com planejamento? Com um propósito prévio? Porque de que adiantaria haver uma fecundação se não houvesse já uma placenta, que é um órgão bastante complexo, disponível para proteger aquele óvulo? E para que haver genes capazes de produzir placenta se não havia ainda reprodução sexuada? Você percebe como as coisas estão interconectadas? Como há uma complexidade irredutível, para usar aqui a expressão de Michael Behe, em seu livro A Caixa Preta de Darwin? Ok, avancemos. Digamos que todos esses milagres tenham sido possíveis. Houve aí o surgimento de um macho por mutação aleatória, houve o surgimento de uma fêmea por mutação aleatória, os dois mutaram na mesma época, no mesmo espaço geográfico, porque eles tinham que se encontrar, afinal de contas. Ok, acontece isso também. Se encontram, são compatíveis, geram um novo ser. Esse novo ser tem à disposição já mecanismos que vão protegê-lo, para que ele possa se desenvolver e nascer. Mas ele tem que nascer. E aqui temos outro problema nessa história toda. Como nascer? Perceba que a pelve feminina, ela tem um formato mais circular que a do homem, ou seja, ela foi projetada para permitir a passagem de um bebê. Eu sei que hoje em dia tem muitos homens aí tentando ser mulher, eles até podem fazer alguns malabarismos estéticos superficiais, mas se tentarem dar a luz para o método natural, vão morrer. Não tem conversa, né? É aquilo que se diz por aí, né? A biologia não tem ideologia, porque a mulher foi projetada para conter vida, para nutrir essa vida e para dar à luz essa vida. De modo maravilhoso, isso foi projetado, certo? Vamos lá. E quando nasce, o bebê tem à disposição, que incrível, um alimento que atende às suas necessidades primárias ali. Por exemplo, só para citar um exemplo, o inibidor da secreção de tripsina pancreática, ele é encontrado em níveis altos no colostro, que é aquele primeiro leitinho que sai quando o bebê ele suga ali o peito da mamãe. Esse inibidor, ele é uma molécula normalmente encontrada no pâncreas e protege o órgão de sofrer danos pelas enzimas digestivas que ele mesmo produz. A amamentação prepara o intestino do bebê para receber comida. Resumindo, é isso aí. Além de possuir anticorpos, o colostro é rico em vitamina A, que suplementa as baixas reservas do fígado do recém-nascido. Como entender isso, né? Que é o tipo de processo que tinha que estar disponível e plenamente funcional desde a primeira vez. Ou, do contrário, talvez o bebê que tivesse superado todas aquelas etapas milagrosas, ao precisar se alimentar, teria desvantagens e, quem sabe, até morreria por causa disso. Então, a gente vê assim, uma série de etapas que foram, na verdade, planejadas para acontecer no tempo certo, da maneira certa e desde a primeira vez.
ou não estaríamos aqui, repito, para contar a história. Por isso eu concordo com Richard Leakey. A origem dos sexos, da reprodução sexuada, é um mistério tremendo para a evolução. Citando aqui mais um mecanismo que nos faz pensar em design, né? O ribossomo, uma organela celular que fabrica proteínas e enzimas para os seres vivos. E ele faz isso juntando aminoácidos, como se fosse uma máquina de costura, né? Vai juntando aminoácidos e produzindo, então, enzimas, proteínas. É uma máquina molecular natural encontrada em todas as células, aos milhares. Então, nesse momento, exatamente nesse momento, você que está me ouvindo, me acompanhando, está vivendo graças a essas máquinas que estão funcionando automaticamente dentro de você. É uma linha de produção tremenda em cada célula, ok? Só para comparar, gente, olha só. O ribossomo natural, criado, ele produz 20 blocos de proteína por segundo. A máquina molecular artificial mais moderna que o ser humano inventou produz 4 blocos a cada 12 horas. Compare os números aí, para você ver a eficiência, né, do ribossomo natural. 20 blocos por segundo contra 4 blocos cada 12 horas. O ser humano produz uma coisa assim que não chega nem aos pés da original e acha que a original foi fruto de mutação aleatória filtrada por seleção natural. Mas o que ele fez, não. O que ele fez é resultado de causas inteligentes. Ele planejou isso, palmas para ele, né? Que coisa, não? Pense um pouquinho agora numa hidrelétrica como a Itaipu. É ou não é uma maravilha da tecnologia, da inteligência humana? Claro que é, sem dúvida nenhuma, né? Aqui estão as tubulações da Itaipu, gigantes, né? Gigantescas. Aqui está uma turbina, olha o tamanho disso, o poder disso. E aqui a estação de controle. Design inteligente de ponta a ponta, convenhamos. O que fazem as hidrelétricas? Simples, aí está o esquema, né? Ela é um equipamento que converte energia cinética, movimento da água, para uma forma de energia melhor para o ser humano usar, que é a energia elétrica. Só isso. Ela transforma energia de movimento, cinética, em energia elétrica, usando esses mecanismos aí, como a turbina, o gerador e assim por diante, transmite essa energia pelas linhas de transmissão, e a gente tem, então, a luz, o computador, isso aqui que estamos usando agora. Perfeito. Parabéns para quem inventou isso. Design inteligente, fantástico. Só que, dentro de nós, de forma miniaturizada, em cada célula, nós temos muitas e muitas usinas de geração de energia. Graças a ela, estamos agora funcionando aqui, gastando energia e produzindo também, né? Então, a mitocôndria é quem converte a energia estocada na forma de açúcar e gordura em moléculas de adenosina trifosfato, ou ATP. Ou seja, ela faz exatamente o que uma hidrelétrica faz. Ela converte uma energia menos útil para nós, açúcar e gordura, em uma energia tremendamente útil para nós. Existimos por causa dela. O ATP, adenosina trifosfato. Se você achou tremenda a Itaipu, o que você me diria, então, disto aqui? A Itaipu tem 20 turbinas. Cada mitocôndria tem milhares de microturbinas. E cada célula tem milhares de mitocôndrias. Eu pergunto para você agora, quantos bilhões de mini turbinas estão rodando, funcionando agora dentro de você, para que você possa pensar, se locomover, amar, sonhar, crer, existir? Bilhões de turbinas. Se você acha Itaipu tremenda, eu também acho, você tem que se olhar no espelho e achar muito mais você. E nós que inventamos a Itaipu, não é verdade? Vamos ver mais algumas coisinhas aqui, olha só. As melhores unidades conversoras de energia projetadas pelo ser humano perdem alguma energia dissipada em forma de calor. Então, nas linhas de transmissão, nos fios, nos cabos, alguma coisa se perde como calor, ok? No caso do ser humano, a conversão energética que é realizada pela célula, pela mitocôndria, tem um rendimento de 50%. Calma, não fique pensando que é baixo. Poxa, eu pensei que fosse 100%. O restante, os outros 50%, são também dissipados em forma de calor. Mas isso se perde? Não. É o que mantém nosso corpo com a temperatura de 36, 37 graus centígrados. Ou seja, a temperatura ideal para o funcionamento do metabolismo humano. Não é incrível? Nada se perde dentro de nós. O calor dissipado é aproveitado para manter a temperatura exata, para manter o metabolismo, as reações bioquímicas funcionando adequadamente. Se a temperatura corporal fosse mais baixa,
as reações químicas não aconteceriam com tanta eficiência, algumas nem aconteceriam. E se fosse mais alta, você sabe o que acontece com a febre, né? As proteínas seriam degradadas, por isso que temos que controlar a febre quando alguém está doente, ok? É impressionante. Eu queria ter tempo para falar sobre esse órgão aqui também, porque quando chegamos a esse ponto, fica muito difícil pensar em aleatoriedade, acaso, mutações aleatórias. O cérebro. Veja, eu vou citar aqui um livro evolucionista, mais um, né? É um livro que foi publicado pela Publifolha, da Folha de São Paulo, com o título Como o Cérebro Funciona. E eu acho interessante, até divertido, como alguns autores evolucionistas às vezes se traem. Como o Sagan aqui, né? A usar uma palavra muito própria do criacionismo, ou do design inteligente. Aqui acontece a mesma coisa. Olha só, eu vou ler para vocês. O cérebro é o objeto mais complexo que o homem conhece. Dentro dessa massa aparentemente grosseira e disforme, há o maior projeto de design já visto. Pera lá, se existe um projeto, isso pressupõe o quê? Exato, um projetista. Se existe um design, isso pressupõe o quê? É claro, um designer. Como que eles me usam, junto numa mesma frase, duas palavras que apontam para design inteligente? Se o cérebro é o maior projeto de design já visto, isso aponta para o quê? Tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios, praticamente o número de estrelas da nossa galáxia. Células nervosas cerebrais. Cada um desses neurônios pode fazer entre 1.000 e várias centenas de milhares de sinapses. Uma sinapse é a junção entre dois neurônios, é a ponte que une os neurônios. Logo, seu cérebro é capaz de produzir cerca de 1.000 trilhões de conexões. Não há computador no mundo que consiga se igualar a essa capacidade de processamento do cérebro. E quer ver que interessante? Quase nunca aquece, né? Às vezes dá uns piripaques aí, né? Mas geralmente não precisa nem usar ventoinha, como os computadores. Você pode mergulhar com ele, não faça isso com o seu laptop, mas com o seu cérebro dentro da sua caixa craniana, você pode mergulhar. Ele é bastante resistente a pancadas, meu filho de 10 anos que o diga, né? De vez em quando acontece algum acidente ali brincando, mas tá bem, tá funcionando, tudo certo. E esse computador já existe há milhares de anos. Até cremos, inclusive, que no passado, há 6 mil anos, ele era realmente muito mais eficiente. Haja vista aí as construções que estão de pé até hoje, pirâmides e outras coisas mais. Olha que interessante, né? Realmente, pensar sobre o cérebro nos faz pensar em design, nos faz pensar no tremendo Deus que nos fez capazes de fazer as coisas maravilhosas que nós fazemos. Ok? Vamos aqui, calma, eu vou chegar ainda a essa palavrinha panspermia, né? Se nós fôssemos falar então em genoma, em genética, em código genético, aí a coisa ficaria ainda muito mais complicada e o Richard Leakey poderia acrescentar uma terceira pedra no sapato lá na introdução do livro na introdução que ele escreveu para o livro de Darwin, né? Que é realmente o estudo da genética. Porque, veja só uma comparação aqui, se fosse impresso como listas telefônicas ou como livros, o genoma humano formaria uma pilha de livros de cerca de 170 metros de altura. Olha o tamanho da biblioteca dentro de você. Aliás, até uma ameba já poderia ser tida como algo bastante complexo, porque, segundo Richard Dawkins, ela tem o equivalente a uma enciclopédia Barça dentro de seu núcleo celular. Uma enciclopédia dentro de um núcleo de uma ameba. Então, realmente, a coisa é tremenda. E quanto mais se estuda a caixa preta que foi aberta com a biologia molecular, a célula, mais se percebe que, realmente, se Darwin vivesse hoje, talvez nem fosse darwinista. Darwin não tinha a mínima noção do que fosse uma célula, e muito menos do que havia dentro dela. Não havia microscópios capazes de verificar o que nós podemos ver hoje, de testar como podemos testar hoje. É uma fábrica, é uma usina, é uma cidade com processos tremendamente complicados ali dentro, né? Eu vou mostrar uma animação para vocês agora aqui, de uma máquina molecular fantástica, que realmente impressiona quando nós vemos aqui ela funcionando. Espera aí que... Deixa eu tentar executar aqui. Acho que eu vou precisar da ajuda de alguém aí, talvez. Precisa clicar no meio da tela. Não sei se eu consigo rodar daqui. Ok. Uma pena. Mas essa animação aqui iria mostrar para vocês uma
um robozinho molecular, está ali a fotinho, né, uma animação 3D, literalmente caminhando sobre os microtúbulos da célula. E ali nas costas, digamos assim, né, ele está carregando uma vesícula. Então, nós temos dentro das células milhares e milhares de quinesinas, esse é o nome dela, que são esses robozinhos moleculares que transportam essas vesículas, por exemplo, de lá para cá, alocando no local certo, né? E sabe o que é impressionante, gente, também de pensar? É que todos esses processos, né, o metabolismo e tudo mais, dos ribossomos, das mitocôndrias, das quinesinas, acontece de modo automatizado. Tenho certeza que ninguém está aí nesse momento pensando, quinesina do meu dedinho do pé, leva essa vesícula para o lado esquerdo da célula porque precisa lá dessa função ali, enfim, né? Ninguém sequer está pensando em gerenciando o coração, bate coração, o diafragma, os processos de digestão, ninguém faz isso. Porque tudo isso, graças a Deus, é automatizado. Tem um autor, tem aqui, inclusive o livro dele aqui na minha biblioteca, chamado Vladimir Mlodinov, é um grande amigo do Stephen Hawking, escreveu um livro com o título Subliminar. Não tem nada a ver com esse negócio de mensagens subliminares, né? Não sei nem porque ele deu esse nome para o livro, mas ele afirma nesse livro que 70% do processamento cerebral é automatizado. Graças a Deus por isso, né? Você dorme e os processos continuam. Você está sonhando, pensando, e esses processos continuam. 30% estão liberados para a gente usar da forma como nós bem quisermos, espero que com sabedoria, né? Mas 70% são automatizados. Como explicar tudo isso, né? Se você contemplasse um robô com essas funções, será que você pensaria em acaso ou planejamento? Acaso ou design inteligente? Muito bem. Caminhando para o fim agora, eu quero citar aqui um artigo científico de uma revista respeitada nessa área que eu tenho estudado, que é a biologia molecular, Progress in Biophysics and Molecular Biology, uma revista mundial nessa área aí. Os editores estão ali, os nomes, são pessoas respeitadas no meio, Dennis, Tom e Peter. Em 2018, agosto, publicaram um artigo exatamente sobre essa questão da panspermia. A causa da explosão cambriana, lembra? Uma das pedras do sapato apontadas por aquele lá que escreveu a introdução do livro de Darwin, né? Esqueci o nome dele agora. Se essa causa seria terrestre ou cósmica. Exatamente, o artigo trata disso. Panspermia cósmica. Por quê? Deixa eu ler para vocês aqui um parágrafo desse artigo altamente revelador. Dizem os autores: todos os experimentos de laboratório que tentaram simular a origem da vida, começando em 50 com Urey e Miller, lembra? Até agora, até 2018 e até 2020 também, levaram a fracassos deprimentes. Parece, então, razoável irmos ao maior local disponível com relação ao espaço e tempo. Gente, isso aqui era preciso colocar num quadro na parede, porque é uma admissão honesta, ok? Tanto quanto aquela do Leakey, lembrei o nome, do Richard Leakey, uma admissão moderna e honesta de que não conseguiram até agora demonstrar de maneira darwinista a origem da vida. Eu vou repetir. Todos os experimentos de laboratório que tentaram simular a origem da vida, até agora, levaram a fracassos deprimentes. Então, o que estão fazendo? Ressuscitando a chamada teoria da panspermia cósmica. Se mesmo em supostos 4 bilhões de anos, a vida não teria surgido aqui na Terra, se desenvolvido ao nível atual de complexidade e de biodiversidade, temos que jogar para fora o problema. E é exatamente isso que fazem. É pegar a batata quente do mistério dos mistérios, a origem da vida, e jogar para onde? Literalmente para o espaço. E aí como é que funciona a coisa? Eu vou resumir aqui de forma bem lúdica até, porque na verdade é um pouco mais complicado que isso, né? Mas de modo assim bem grosso modo e resumidamente é o seguinte: em algum momento surgiu vida nesse vasto universo. Só que você percebe que o problema continua. Como surgiu? Né? Só que se você perguntar como foi, ele vai dizer assim para você, o que adota essa hipótese, né? Não tem como a gente saber porque, enfim, foi longe daqui, não temos como investigar mais.
Ok, isso é uma boa desculpa, né? Na verdade, é uma tautologia. Sabe o que é tautologia? É um pensamento circular, é um raciocínio circular. É como se eu dissesse assim, aquela casa é vermelha. Por quê? Ah, porque ela é vermelha. Então, o raciocínio é tipo assim, por que a vida surgiu? Ora, porque estamos aqui. E por que estamos aqui? Porque a vida surgiu. Isso explica alguma coisa? Não, de forma alguma. A pergunta que fazemos é como ela surgiu. Nós queremos saber. Não sabemos porque ela foi jogada para fora. Surgiu em algum lugar do espaço. Ok, mas como veio parar aqui? Aí a coisa começa a ser novamente uma sequência de milagres. Porque, pense assim, uma bactéria que tem aparecido em algum lugar, e eu repito, as dificuldades são as mesmíssimas. Surgir uma célula inicialmente é como crer que uma máquina, mais que uma máquina, né? Uma usina, uma fábrica pudesse aparecer simplesmente. Mas ok, vamos conceder aí o benefício da dúvida e imaginar que tenha surgido uma bactéria em algum local do universo, do espaço. Ela teve que embarcar em algum asteroide para se locomover e viajar pelo universo. Detalhe, ela teve que sobreviver ao vácuo, ao frio absoluto do espaço e pior, até porque existem algumas bactérias anaeróbicas que poderiam sobreviver à ausência de oxigênio, mas sobreviver à radiação cósmica. Veja, quando os astronautas vão para o espaço, eles têm que usar roupas especiais. As naves, a estação espacial tem que ser revestida com algum tipo de isolamento para que a radiação cósmica das estrelas, no nosso caso a mais próxima, o Sol, não os agrida, causando câncer, por exemplo. Mas a bactéria, sem roupas especiais, conseguiu viajar pelo espaço a bordo de uma rocha sem ser afetada pela radiação das estrelas, pela radiação cósmica, que é letal. Ok, essa rocha vem viajando pelo espaço e em algum momento ela se depara com um planeta convidativo. Ali tem água em estado líquido, ele tem um campo magnético que protege os seres que ainda não havia, né, ali, e portanto ele já tinha um mecanismo de proteção de seres que não existiam. Um campo magnético que protege das radiações cósmicas, radiações solares, e uma série de outros fatores, né, que tornam o nosso planeta um local habitável, exatamente como diz o livro de Isaías, que afirma ali que a Terra foi feita para ser habitada, não para ser um ambiente caótico como Marte, Vênus e outros. Ok, quando uma rocha espacial entra na atmosfera, você sabe o que acontece. Ela começa a queimar pelo atrito com o ar, e chega a temperaturas altíssimas, de 1000 graus ou mais, tanto é que as naves, os ônibus espaciais, por exemplo, como um que eu tenho aqui comigo, uma réplica, eles precisavam ter um revestimento cerâmico refratário para suportar essas altas temperaturas. Houve uma entrada dessas que acabou sendo uma tragédia, porque uma daquelas placas se desprendeu e o ônibus, infelizmente, se espatifou, né? Se destruiu, se desintegrou na atmosfera, na entrada. Mas essa pedra foi entrando, quando é grande o bastante, consegue até chegar ao solo, né? E quando esses meteoritos chegam ao solo, o que acontece? Pode ser na água, na terra. O impacto é tão grande que geralmente essa rocha vaporiza, ou sobra muito pouco dela. Se cai na terra, o solo chega a vitrificar de tão alta temperatura e de tão forte impacto. Mas a bactéria que sobreviveu a tudo aquilo também sobreviveu ao impacto. E eu fico pensando, que bactéria seria essa, né? É como eu brinco aqui nessa tela, só pode ser uma bactéria de Krypton, uma superbactéria. E nós somos descendentes de Krypton, então também porque nós viemos dessa bactéria, né? Percebam que, na verdade, o apelo à fé, aos milagres, se torna tão grande quando apelam para essa hipótese da panspermia, que a coisa fica realmente ainda mais incrível do que crer em Gênesis 1, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E no restante dos versos, que vão dizendo que ele trouxe a existência à vida, porque ele é vida. E Louis Pasteur já tinha provado isso cientificamente, lá no tempo de Darwin mesmo. Vida só provém de vida. Como o nosso Deus é vida, é o doador da vida, é bastante lógico pensar que ele tenha trazido a vida, a existência, a vida, né? Mas quando você adota uma ideia como a panspermia, você percebe que, na verdade, é uma tentativa desesperada de fuga, de jogar para fora o problema, né? Dr. Ariel Roth, um cientista criacionista, foi diretor do Geoscience por muitos anos. O Geoscience Research Institute, lá da Califórnia, ele escreveu o seguinte: a vida é definida como incluindo células, crescimento, metabolismo e reprodução. Vida é algo mais complexo do que alguns pensam. É preciso haver muitas peças complicadas para fazer tudo isso.
Além disso, a vida não é apenas um amontoado de produtos químicos em um saco. Estes logo chegariam ao equilíbrio químico e seriam essencialmente inativos em comparação com as rápidas e controladas mudanças químicas, metabólicas e as vias bioquímicas dos seres vivos. No equilíbrio químico, você está morto. Para haver vida, é preciso que haja muitas atividades, incluindo vias bioquímicas estabelecidas, projetadas e em funcionamento. Fantástico, não? Além disso, as células contam com sistemas de reparos. Isso é antevidência, que já deveriam existir ali disponíveis para que, quando fosse necessário, entrassem em ação. Do contrário, a vida desandava também. Ok? O bioquímico evolucionista Harold Morovitz calculou que a chance de um menor organismo, o micoplasma, surgir é de apenas 1 entre 10 elevado a 5 bilhões. Isto é, uma chance em 1 seguido de 5 bilhões de zeros. Lembrando que cada zero aumenta a improbabilidade 10 vezes. Gente, uma notação científica muito menor que essa, já tende para o infinito. 10 elevado a 5 bilhões é impossível. Quem calculou isso? Um bioquímico respeitado, evolucionista. É por causa dessas coisas, repito, que a teoria da panspermia cósmica está voltando. E eu termino aqui. Eu queria mostrar também esse vídeo, mas eu acho que agora deu certo. Vamos ver aqui. Enquanto eu falo, você vai assistindo aqui ao lançamento do Falcon Heavy. Isso foi em 2018. Eu assisti ao vivo. Eu sou também fascinado por essas questões aí de espaço, tecnologia. E é um foguete da SpaceX, né? A mesma lá que é detentora da Tesla, né? E fabrica foguetes e carros e outras tecnologias aí. O Elon Musk, né? O proprietário. Bem, para provar que esse Falcon Heavy tem tremenda capacidade de carga, porque ele tem intenção de alugar esses foguetes, obviamente, ele colocou, como é um cara muito bom de marketing, colocou lá em cima, na cúpula do foguete, um carro, um Tesla Roadster, está aí o carro, e dentro um boneco ali que faz o lugar do papel do astronauta, né? Posicionou ali câmeras, né? Frontalmente, lateralmente, lá atrás está a Terra plana, para alguns verem, né? Claro que não, né? Mais uma evidência da Terra redonda, enfim, da Terra esférica, né? E jogou para o espaço. Esse carro está viajando lá em direção a Marte, ok? Foi realmente um feito bastante interessante e carregado de marketing, né? Mas um detalhe que a imprensa não deu muita atenção, para o qual não atentaram, mas que me chamou a atenção, foi que o Musk mandou que colocassem dentro do carro uma plaquinha. Aqui está ela, com uma inscrição ali, ó. Made on Earth by Humans. Feito na Terra por humanos. Ora, qual era a intenção de Musk ao mandar colocar essa frase aí dentro do carro? É isso aí, você deve ter pensado corretamente. Musk provavelmente creia em extraterrestres, né? Em raças inteligentes fora da Terra. E ele pensou, se alguém lê isso aqui lá fora, vai entender. Bom, primeiro ele tinha que saber ler inglês, né? O ET, mas enfim, né? Deixa para lá. Lendo isso lá fora, algum ser inteligente pensaria, esse carro foi feito por alguém inteligente. Mas precisa escrever isso ali? Não bastaria olhar o carro, desmontar o carro, perceber seus sistemas interconectados, evidências de um planejamento, motores, bombas, válvulas, funcionamento e tudo mais, para concluir que ele foi projetado por alguém? Precisa escrever na testa de alguém, feito na Terra por Deus, para que o recado esteja claro no corpo de cada ser vivo, de cada ser humano, o design inteligente? Não precisa. Não precisaria disso, na verdade, né? Eu penso que Sagan estava certo aqui. Errado no cosmos, mas certo aqui. Se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada, antes de poder ser aceitos, não haveria espaço para a pseudociência. Eu creio que panspermia cósmica, origem abiótica da vida e coisas parecidas são pseudociência, porque não correspondem aos fatos observados. E eu creio, sim, como criacionista, que nós precisamos de evidência adequada para fazer afirmações e para crer no que cremos. Concluo com Romanos capítulo 1, versos 19 e 20.
Quero ler para vocês aqui esses 2 versos, porque para mim aqui está a verdade. Paulo escreveu aqui o seguinte: o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Made on earth by God. Feito na terra por Deus. É nisso que eu creio, porque a Bíblia diz e porque também a pesquisa, as evidências adequadas apontam igualmente nessa direção. Muito obrigado. Espero que essa exposição tenha ajudado vocês a perceberem que o criacionista não crê no que crê com base apenas na fé. Temos evidências bem interessantes para pensar que nosso modelo ele é superior a hipóteses que são apresentadas por aí, que não dispõem realmente de evidências conclusivas ou evidências como aquelas que Sagan pede dos pesquisadores. Um grande abraço a todos.